Boa noite, irmãs e irmãos. Está no ar mais uma edição do Pensar Claro. Pensar Claro vai hoje na sua 37ª edição e por isso desejo a todos vocês que estão ligados nessa edição número 37 do Pensar Claro, desejo do fundo do coração boas-vindas, sintam-se livres e à vontade, porque, como disse, está no ar mais uma edição do Pensar Claro. O Pensar Claro acontece todas as segundas-feiras, das 21 às 22 horas, aqui mesmo, no meu canal do Facebook, e também pode visitar as edições passadas do Pensar Claro no meu canal do YouTube, LS Marques. Se ainda não é subscritor, se ainda não deixou lá a sua assinatura, vá depois mesmo desta live, pode ir para o meu canal de YouTube, que tem muito para si e para toda a sua família. Hoje nós estamos aqui, já chegamos, e por isso um prazer enorme estar aqui convosco nesta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Hoje eu trouxe mais dois convidados para esta edição número 37. A minha primeira convidada, a doutora Joyceline Chiaka Vatuva, é psicóloga clínica e também é terapeuta para os casais. Então está aqui eu não sei dizer mais quantas vezes que já passou por aqui, porque a mana Joyceline, a par da mana Brenda Evangelista e também da Mana Esmeralda Chiaca são as que têm maior participação aqui no Pensar Claro. Mana Joyceline, boa noite, seja bem-vinda de volta a essa edição 37 do Pensar Claro. Boa noite, Pastor Lúcio, boa noite aí ao doutor Alberto, é um prazer partilhar com ele esse painel. Boa noite aos nossos amigos no Facebook e também agora já no YouTube, né, pastor? Estamos de parabéns. Exatamente, estamos no YouTube, estamos a crescer. Pouco a pouco Com vamos chegar certeza, lá. Pouco a com pouco vamos certeza. chegar lá. Por isso, desejamos então a Mana Joyce boas-vindas nesta edição 37. Eu também quero já estender as minhas saudações ao Dr. Alberto Chitunda. O Dr. Alberto Chitunda é jurista e também comentador residente da TV Zimbo, muito mais aí em particular do programa Fala Angola. Dr. Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Temos aqui alguns cortes com o Dr. Alberto, mas certamente ele vai melhorar aqui, são as condições, as questões de internet. E já tenho aqui algumas pessoas que nos acompanham. O primeiro aqui a assinar o livro de ponto é o Mano Cabo Euclides, a partir do IJ, está aqui. A Ludmila também já assinou o seu livro, a sua presença no livro de ponto, está aqui. Muito obrigado, minha irmã. O Mano Venceslau também já está aí, está aqui conosco. Ele faz aqui uma reclamação muito certa e pronto, e a qualquer momento vamos bater aí a sua porta. A mana Albertina Mendonça já está aqui conosco. O mano Joaquim Pataca diz que a rede não está a ajudar, mas ela terá de ajudar certamente. Doutor Alberto Chitunda, boa noite. Problemas aqui já com comunicação, mas é próprio aqui dos diretos. Hoje, como já temos vindo a anunciar, vamos falar sobre um tema, claro está, um tema do seu interesse, e aqui, claro, no Pensar Claro, nós trazemos sempre um tema do seu interesse. O tema já está aí na tela, vamos falar sobre o impacto do divórcio na vida dos filhos, o impacto do divórcio na vida dos filhos. Antes de fazer a primeira questão à mana Joyceline, deixa-me saudar aqui também a mana Lyudmila Camorça, está sempre aqui e diz que é um tema pertinente, a irmã Memória da Silva, a família Chiteculo está presente, a Mons e Memória Chiteculo. Muito obrigado, família Chiteculo, e um forte abraço para vocês. Mana Joyceline Chiaka Vatuva, eu gostaria que, antes mesmo de falarmos sobre o impacto que o divórcio tem na vida dos filhos, eu gostaria de fazer uma pergunta muito direta. Por que o número de divórcios tem vindo a aumentar? Bem, Pastor Lúcio, obrigada pela palavra, não é? Antes de tudo, existem várias questões que fazem com que questões a nível social, a nível mental, emocional, a nível pessoal, econômico, que fazem com que as pessoas
infelizmente, depois de um certo tempo de coabitação, de convivência, decidam pôr termo ao relacionamento. Neste caso, estamos a falar do casamento, que por lei foi consagrado, ou então pela igreja. Então, são várias questões que fazem com que, depois deste tempo, o casal decida romper a sua união, porque o relacionamento torna-se insustentável. E quando assim acontece, é inevitável que haja divórcio, Pastor Lúcio. Exatamente. Alguns apontam, por exemplo, o mau preparo, né, dos jovens para a vida conjugal como sendo um dos fatores uma das causas que estão por detrás do número crescente de divórcio. Há pouco tempo mesmo aqui no nosso país, em Angola, o ano passado, o relatório do nosso governo, muito mais o Ministério da Família, e também registraram-se muitos divórcios. Será que a Mana aponta também para esta questão do fraco preparo e também a inexperiência dos jovens que partem para a vida de hoje como sendo um dos fatores que estão realmente na base deste fenômeno? O fraco preparo e também as motivações erradas para se contrair o matrimônio, Pastor Lúcio. Vamos primeiro falar do fraco preparo. Infelizmente, não temos a cultura de conversarmos abertamente com os jovens, sendo em casa, nas igrejas, nas escolas. A igreja até tem feito o seu papel em promover os cursos de noivos, mas nota-se que não é suficiente, porque os jovens vão ao curso de noivos já com uma ideia fixa, eles querem já casar-se. E quando eles já se querem casar, é porque nada mais os pode impedir. E quando os jovens são mal preparados, em casa não se fala, por exemplo, de olhar para a personalidade do parceiro, da pessoa preparar-se a si mesma antes de encontrar o outro, da pessoa estar segura de si mesma antes de exigir coisas ao parceiro, ao outro. E geralmente aqui as pessoas vão com um lado, né, afetivo muito debilitado, querem procurar complemento no outro. Então, aquilo que ela não pode ser ou aquilo que ela não pode fazer por si mesmo, acha que o outro pode fazer. Como assim? Uma pessoa, por exemplo, com uma baixa autoestima, quer sempre a aprovação dos outros, vai procurar no parceiro que esteja aí a tempo integral para ele ou para ela. Vai exigir que o parceiro a elogie todos os dias. Se assim não acontecer, vai sentir este vazio, este afastamento e pensar que o parceiro não a ama ou não o ama. Mas isso tem a ver com a consequência deste vazio emocional que existe. Há outra questão que tem a ver com as motivações erradas para se casar. Casar porque está na moda. Você que casa porque está na moda se casar, quando for provar o lado verdadeiro do matrimônio, porque não são só flores, e o matrimônio, como diz a Ludmila, não é encenação social. As pessoas confundem um casamento com a festa, irmos a conservatório, assinar os papéis, irmos à igreja, recebermos a bênção, depois irmos para o salão, termos aquela festa de arronda. Aquela é apenas uma festa, é apenas a tal chamada encenação social, ou aquilo que a sociedade cobra de nós, aquilo que nós geralmente queremos mostrar à sociedade, que estamos a ter o melhor dos casamentos, porque a nossa festa foi a maior. Esse jovem ou essa jovem que se casa porque está na moda, porque quer mostrar à sociedade que também pode se casar, que quer mostrar à família que também consegue realizar uma festa, consegue pagar o seu casamento. Quando chegar dentro das quatro paredes, passa aqui o termo, e deparar-se com as dificuldades que o dia a dia nos apresenta, e aqui estamos a falar das dificuldades financeiras, econômicas, estamos a falar de conhecermos o verdadeiro lado do nosso parceiro,
conhecermos o mau feitio ou não da família do outro, conhecermos as crenças no verdadeiro sentido mais profundas do outro, vai deparar-se com essas situações. Esta pessoa, como não está preparada, não esteve preparada, ninguém falou com ela sobre, ou com ele sobre as questões verdadeiras que movem o casamento. Oh, pastor Lúcio, essa pessoa não tem como manter-se firme em um relacionamento. Quando faltar dinheiro para pagar a conta d'água, quando faltar dinheiro para pagar o iogurte do filho, quando faltar dinheiro para pagar a renda de casa, e vai cobrar ao parceiro ou à parceira que traga dinheiro, não tem como. E você que se casa porque o fulano ou a fulana é filha de milionários, tem milhões na conta, esta também é uma motivação errada. É errada por quê? Porque o casamento deve assentar-se na base da essência, do caráter da pessoa. Porque as coisas materiais, felizmente, são passageiras. Mas a essência, o caráter do nosso parceiro estará sempre lá. Rico ou pobre, enfermo ou saudável, estará sempre lá o caráter. Então, se nós nos casarmos porque gostei dele, tem uma boa... vem de uma boa família, é educado, respeita-me. Então, essas dificuldades podem vir, mas eu estarei ali firme, vou aguentar firme, porque eu casei casei com o ser desta pessoa, casei com a essência desta pessoa. Os bens podem vir, a gente trabalha, vamos conseguir. Mas quando os jovens, infelizmente, não lhes mostrado essa outra face, que são as dificuldades que o casamento nos apresenta no dia a dia, começam aqui os conflitos, os grandes conflitos. É daquelas coisas que depois diz: eu não me casei para passar a fome, eu não me casei para comer pirão com peixe seco e molho de tomate, por exemplo, porque eu casei-me com você quando podíamos ir ao restaurante, pagar um filé mignon, quando você comprava os presentes todos os dias. Então, a desconstrução desse parceiro ideal, do real, é que faz com que, às vezes, as pessoas também caiam em conflitos muito profundos. A outra questão que tem a ver com qual o termo, que tem a ver com a falta de preparação, não é. A falta de conhecimento do parceiro. As pessoas querem casar-se porque ele tem músculos grandes, ela frequenta o ginásio, mas não se querem casar, na fase do namoro não aproveitam ao máximo explorar o lado positivo, o lado negativo do parceiro, porque estão enamorados, estão apaixonados, e a paixão cega-nos. A paixão Mana é Joyce, emocional, sim, pastor. nós já vamos para este lado, porque aqui a coisa começa a subir de nível e também mesmo aqui os nossos amigos, irmãos que nos acompanham também começam já a partilhar e tal. Deixa-me primeiro novamente saudar aí o Dr. Alberto Chitunda, não sei se agora tem aí as condições de comunicação ou de conexão resolvidas. Dr. Alberto, boa noite. Bom, parece que hoje o dia não é dos melhores. Hoje o dia não é para o Dr. Alberto Chitunda. Continuamos a ter aqui algumas dificuldades com o Dr. Alberto Chitunda. Nós vamos certamente fazer tudo para resolver este imbróglio aqui, que infelizmente está fora do nosso controle. Antes mesmo de continuar aí com a mana Joyceline Chiaca Vatuva, ela aqui é psicóloga clínica. Temos aqui dificuldade com o jurista Alberto Chitunda também, mas vamos ver se conseguimos ainda resolver este problema. A mana Anabela já está aqui conosco e saúda aqui a amiga Joyceline Chiaca Vatuva e está aqui do outro lado. O Délcio Muteca também está aqui a nos acompanhar nesta noite de live. O Germano Maia diz que o tema escolhido é bastante pertinente, estou atento. A Jafet, minha afilhada,
a partir do Uau. IJE. Estou ligada, pastor, e que Deus seja louvado por esta visão que teve. Tema muito atual, muita força. Muito obrigado. Eu acho que um dos fatores é o tabu e a falta de conhecimento do que é o casamento, diz a mana Anabela. A Ludmila diz o seguinte: bênção pura, amando a aula. Muito obrigado, minha irmã Ludmila. A mana Angelina Mancio, boa noite. Sim, boa noite. Temos aqui uma convidada, temos aqui uma nossa amiga muito especial, a doutora Nossa. Paula Varandas, a partir de Uau. Portugal. É um prazer, doutora Paula. Um dia desse gostaríamos de tê-la aqui também no Pensar Claro, que acontece todas as segundas-feiras, das 21 às 22 horas. Muito obrigado mesmo por estar aqui, doutora Paula Varandas. O Celestino diz boa noite ao Pensar Claro e aos convidados do painel. Espero que este debate venha a produzir efeitos positivos na correção do impacto do divórcio na vida dos filhos, que muitas vezes tem levado os filhos em divórcio, em desvio social. Um forte abraço, Tandavalítico. Muito obrigado. O Manuel Tino diz o seguinte: revejo-me nesse tema no sentido teórico-prático. E, na verdade, por experiência, o impacto do divórcio nos filhos é extremamente negativo e afeta-os diretamente em todos os sentidos, na escola principalmente. Muito obrigado. A Mana Angelina está aqui, o Eduardo Belchior diz que está ligado e também saúda-nos aqui. O Cris também está aqui e está a olhar para tudo isso. A Mana Lyudmila Camorça: casamento é uma decisão muito séria, séria mesmo. Muito obrigado. Augusta Carlos, a partir da Rússia, diz: estamos a nos deixar levar muito pela pressão social. Humano Cabo Euclides, a partir do IJE: enquanto nos casarmos por estarmos apaixonados, veremos milhões de divórcios. Devemos nos casar com um propósito. O Bismarck também já está aqui conosco. A Reginalda também está aqui conosco. O mano Antônio Miguel Cabo vinha assinar o livro de ponto. A mana Celeste Vatuva também está aqui. Do Carmo diz: posso fazer uma pergunta? Pode fazer pergunta aqui já agora, pode fazer. Tem aqui a doutora Paula Varandas, diz que aqui em Portugal casam porque até acreditam num propósito. Eu gostaria de fazer um convite agora, vamos ver se a doutora Paula Varandas ainda consegue entrar nesta live. Um convite assim, de forma muito rápida, muito rápido. Eu posso enviar-lhe o link e depois pode entrar aqui para também dar aqui alguma visão aí como é que é lá em Portugal. Se a doutora estiver disponível, é só dar-me uma mensagem no WhatsApp, aqui agora mesmo, no meu chat, e eu envio-lhe já o link e entra aqui para dar uma experiência muito rápida aqui de Portugal. Muito obrigado. A Flor Bela também está aqui, o Mário Samacenda está aqui, e a doutora Paula Varandas diz o seguinte: com a pandemia, os divórcios estão a crescer. O maior problema aqui é que o pós-divórcio, muitos fazem com que a outra parte não tenha acesso aos filhos do casal. É ali onde gostaríamos também de olhar, mana Joycelina, mas antes deixa-me ler também a doutora Marlene, que é uma das convidadas residentes aqui, tema muito pertinente. Angola, o divórcio, em partes, é o causador da desorganização social. Muito bem. A doutora Paula diz que é melhor marcarmos para outro dia. Sim. Nós vamos marcar sim para o outro dia. Temos aqui muitas mensagens, eu vou lendo por partes. Olhemos aqui para este aspecto trazido pela doutora Paula Varandas, a questão do pós-divórcio. É aqui onde muitas vezes nós temos grandes problemas, e a doutora foi muito feliz em tocar neste ponto aí. A mana Joycelina, o que é que se pode dizer quanto a este aspecto aqui? Pois, pastor Lúcio, infelizmente, o divórcio, sendo ele amigável ou litigioso, traz sempre questões emocionais muito significativas, de forma negativa. Se um toma a decisão de divorciar-se, porque o outro lado ainda quer tentar que o relacionamento dê certo.
Então, se uma parte sai feliz no relacionamento, a outra parte nem por isso. É porque existe sempre aquele lado que ainda quer preservar o casamento, quer lutar por ele. E, infelizmente, essas questões emocionais têm pesado muito nestes processos, no processo do divórcio. Existe aqui, quando o casal parte para o divórcio conversando, para um divórcio de mútuo acordo, em que os dois, cada um quer seguir a sua vida e olham para este processo com maturidade, por formas a protegerem a saúde emocional dos filhos, nós estaremos perante um processo que pode até deixar as suas marcas emocionais negativas, mas ainda assim pode se ultrapassar de forma positiva. Mana Jocelina, eu peço-lhe perdão mesmo aqui, né? O doutor Alberto Chitunda, eu sei que fez um esforço enorme de sair de casa para melhorar a conexão. Eu sei que fez esse esforço, por isso fala-nos a partir da viatura. Doutor, muito obrigado, né? Mana Joyce, eu peço desculpa por interrompê-la, porque o doutor Alberto Chitunda agora já está aqui em condições de dar aqui, de fazer a sua primeira participação aqui no Pensar Claro. O doutor Alberto Chitunda é jurista e também é comentador residente da TV Zimbo, uma televisão privada angolana. Doutor Alberto Chitunda, estamos a olhar para o impacto que o divórcio tem na vida dos filhos. Quando olha para esse tema, o que é que lhe vem na alma? O que é que lhe vem à alma? Bem, boa noite. Não sei se o sinal chega em perfeitas condições. É perfeito o sinal. O sinal é perfeito. Sim, exatamente. Antes de pedir as minhas sinceras desculpas, não é? Porque nós combinamos 21 horas e, infelizmente, por razões ali à nossa vontade, inerentes essencialmente à rede ou à internet, portanto, só conseguimos fazê-lo agora. É um tema bastante pertinente. Saudar também, aproveito já agora, a todos que nos acompanham, o pastor Lúcio, e agradecer pelo convite. Portanto, é um tema atuante, é um tema que, de certa forma, esta temática tem servido ou tem sido um dos fatores para que os valores morais e éticos na sociedade vão se perdendo. O divórcio hoje, os pais, quando divorciam-se, pura e simplesmente pensam neles, não é? Pensam que hão de se livrar de um tormento ou eventualmente de uma situação menos abonatória em relação ao parceiro, mas não conseguem acautelar a situação dos filhos, não é? Os filhos vão ficando à deriva e, noutras situações, um dos cônjuges vai incitando chantagens de modos a impedir que o outro tenha acesso aos filhos, e isso, de certa forma, contribui negativamente para o próprio desenvolvimento dos filhos. Os filhos vão crescendo neste meio e, portanto, quando se tornarem adultos, na maior parte das vezes, vão repetindo o mesmo procedimento que acompanharam, que presenciaram, não é? No divórcio dos pais. E, doutor Alberto, tem-se dito que na luta dos elefantes, e aqui usaremos esta figura de estilo, ou esta hipérbole, ou parábola, assim, entendam como quiser, na luta dos elefantes que sofrem, perdemos, Mana Joycelina, vamos ficar mesmo pela Mana, na luta dos elefantes, quem sofre são as formigas, e nesse caso aqui falamos os filhos, neste caso. Como é que se gera essa situação em volta do... Temos já aqui de volta o doutor Alberto Chitunda. Eu estava a falar que na luta dos elefantes, os que sofrem são... É o capim ou são as formigas? Aqui, como
o casal, porque o divórcio tem vindo a acontecer, e a doutora Paula Varandas disse muito bem que o divórcio tem vindo a aumentar nestes últimos tempos por causa da pandemia da Covid-19, e não só. Agora, como é que o casal tem agora aqui essa missão hercúlea, se assim podemos considerar, de cuidar, de continuar a cuidar dos filhos, principalmente quando os divórcios não são feitos na base da paz, da tranquilidade e na negociação possível? Essa pergunta é para mim ou para... Essa pergunta é para os dois. Aqui estamos no Pensar Claro. Exatamente. Pronto. Eu acho que o essencial é o diálogo. O essencial é o diálogo, o respeito pela diferença, não é? E pensar essencialmente que em volta disso os filhos existem, não ignorar a existência dos filhos no divórcio e também colocar em mente de que tanto... Perdemos. Mana Jocelyn? Sim, pastor. O mais importante é que os pais percebam que a família que eles construíram não é apenas composta pelos dois, pelo marido e pela mulher, mas estão ali filhos que precisam de um suporte emocional, de um suporte afetivo, de um suporte social para que mantenham ou preservem a sua sanidade emocional. E também para que sejam filhos úteis à sociedade. E quando os pais, quando começa o jogo da alienação parental, é que aquela tentativa de um dos lados tentar fazer uma lavagem cerebral aos filhos ou ao filho e sujar a imagem do pai ou da mãe, para que a criança desconstrua aquela imagem positiva que tinha do pai ou da mãe e comece a reconstruir um monstro em suas memórias ou na sua mente. É para alertarmos aos pais que não estão a fazer o que eles estão a fazer neste preciso momento não é uma ação positiva. Para eles até pode ser positivo para os pais, mas para os filhos eles estarão a formatar monstros para a sociedade. E imagina que esse pai ou essa mãe cresceu num lar com o pai, a mãe, num lar estável. E quando for a desestabilizar, quando for a desconstruir a imagem positiva que a criança tem do pai, a criança passa a deletar o pai. Então, com que imagem é que ela vai ficar? Qual é a imagem, qual é a referência de pai e de mãe com a qual ela vai ficar? E são aquelas situações em que, quando o pai, por exemplo, quando a criança encontra-se com o pai, a criança tem repulsa, porque a mãe construiu um monstro, que o pai já não é aquela boa pessoa que era, o pai tornou-se no monstro da família, o pai é o mal da vida, então precisa ser odiado. Então haverá aqui uma repulsa. E ela passa a pegar-se apenas à mãe. Mas este jogo todo, que os pais fazem de colocarem as crianças neste processo como um escudo, é apenas para elas ferirem o outro, ferirem o parceiro. E mostrarem poder, mostrarem força, que, opa, apesar de estar separado, mas eu ainda mando, eu ainda posso fazer com que você fique sem a guarda dos filhos. Então, o que devemos aqui alertar aos pais é que, infelizmente, num processo de divórcio litigioso, quando os pais começam com alienação parental, os filhos tornam-se as piores vítimas deste processo. E o que é que teremos num futuro próximo, curto ou num futuro mais longínquo? Crianças que se vão a refugiar ao álcool, crianças que se vão refugiar à droga, à prostituição, crianças que não conseguem expressar aquilo que sentem porque a mãe faz pressão, tem a tendência de desenvolver os transtornos de depressão, sente-se sufocada, não tem como falar, então fica no cantinho dela retraída e pode desenvolver o transtorno de depressão, pode desenvolver o transtorno de ansiedade, pode também desenvolver aqui a repulsa por relacionamentos afetivos. Então, são tantas as questões, são vários elementos negativos que podem estar
a ser desenvolvidos e desencadeados na vida desta criança, que infelizmente os pais, nesta situação de conflitos, como estão apenas preocupados com o seu, com o seu estado emocional, querem ver-se livre do parceiro, esquecem-se do lado emocional das crianças. E, infelizmente, as crianças, no meio de um processo de divórcio litigioso, são as que mais sofrem. E, como consequência, a sociedade também sofre. Exatamente, exato. Pensamos que o Dr. Alberto Chitunda tem aqui agora as condições mínimas, né? Aqui não podemos ter condições máximas, mas as condições mínimas para poder também esgrimir aqui os seus pensamentos. Dr. Alberto? Bom, algum atraso aqui com conexão, mas é próprio. Creio que vamos melhorar dentro de pouco tempo. Deixa-me saudar aqui Não sei se conseguem me ouvir. Agora sim, melhorou, sim. Conseguimos ouvir. Bom, este próprio é um atraso com conexão aqui, é um atraso de conexão, mas vamos ver se conseguimos melhorar. O Mano Venâncio Calandula está ligado, muito obrigado por estar aqui. O Henrique Covingo, a partir do ambos, estamos a ouvir. O Délcio Muteca deixa aqui um comentário, diz o seguinte: de facto, este impacto do divórcio tem trazido sérios problemas no crescimento dos menores. A critério que antes, acredito que antes, porém, entrar para uma relação é necessário passar para uma formação patrimonial. Seria não de 10 dias para casar. Não, pelo menos, a formação deve ocorrer no período de 6 meses para que, então, os dois venham conhecer um pouco de outrem, querendo postar Deus abençoe. Acho que é isso que ele queria mais ou menos dizer. A doutora Marlene diz o seguinte, por outra, o valor monetário para se divorciar é maior em relação ao que se paga para casar. Acho que devia ser o inverso. Isso ia levar as pessoas a pensarem no real valor do casamento, já que a educação cultural às vezes falha em África. É triste colocar filhos no mundo a serem mal orientados, acabam trazendo problemas não só na família, mas também em outras pessoas ao redor. Mana Idelberta está aqui conosco. O Mano Antônio diz o seguinte: este é um tema que merece muita atenção por todos nós. O orgulho por parte de um dos cônjuges é uma das maiores causas de separação ou divórcio. Os filhos são os que mais sofrem nesse quesito. O pastor Valentino, a partir da Namíbia. Boa noite, pastor, irmã Joyceline e doutor Chitunda. Estou a seguir. É um tema muito interessante que está a acontecer nas nossas vidas atuais. Muito obrigado. O casamento é um comprometimento e não emoção. O divórcio devia ser o último passo para o casal. Nos divorciamos com muita facilidade. Até os cristãos se divorciam com muita facilidade e ao fazerem isto, fazem-no largando tudo até os filhos. A doutora Paula Varandas volta a escrever dizendo: em Portugal os filhos destes maus divórcios, onde se usam os filhos para atacar o outro, são os futuros jovens que mais problemas na justiça criminal têm. É um contributo, um comentário muito interessante. A do Carmo diz: pastor, separação na vida dos filhos cria assim um impacto na vida dos filhos. E falo por experiência. Pastor, eu estou numa relação na qual já tínhamos datas marcadas e tudo, mas a nossa relação está de mal a pior. Sinto que sou eu que faço as coisas e dou iniciativas de tudo. A minha pergunta é, uma vez que já tenho filha com ele e é a segunda filha, e o primeiro filho foi da relação passada,
e eu não quero terminar essa relação. Mana Joycelina depois vai apontar essa questão aqui para responder. A Lyudmila Camurça diz, infelizmente, os pais, quando estão no processo de divórcio, tornam-se egoístas e pensam somente neles, se esquecendo que as pessoas mais frágeis são os seus filhos. A Mana Angelina diz, como diz o pastor perfeito, Massamba, o casamento não é um mar de rosas, mas sim uma rosa com espinhos. Para chegar à rosa, tens que passar primeiro pelos espinhos. Só assim pegamos a rosa. Então, neste caso, devemos saber que temos que ter sabedoria para gerir certas situações que aparecem no nosso relacionamento para não chegarmos a este ponto do divórcio, porque neste caso, quem sofrem são os filhos. O padre Seculo Pena, a partir de Roma. Muito obrigado, padre. Boa noite a todos os seguidores, ilustres convidados e amigos. Tema pertinente, o impacto é muito forte e tende a ser mais negativo. Mana Joycelina, vamos olhar para essa questão aqui da do Carmo. Essa questão da do Carmo que fala aí sobre o filho que tem e o relacionamento vai de mal a pior. Que conselhos se podem dar a ela? Pois, Pastor Lúcio, deixa-me dizer aqui que o divórcio não tem só o impacto negativo na vida dos filhos. Pode ter também um impacto positivo. Imaginemos um relacionamento de pais onde há um relacionamento abusivo, onde há registros de violência, de agressividade, de agressão, onde há registros de negligência. Imaginemos este cenário e filhos a viverem debaixo, sob tutela de pessoas com este tipo de comportamento. Então, nestes casos, onde o relacionamento já é abusivo, onde não há respeito, não há cuidado, só há negligência, quando os pais se divorciam, aqui está-se a salvaguardar a saúde mental das crianças e também a saúde social. Por quê? Porque se apegarmos-nos nesta questão de vou continuar pelos filhos, ainda que o casamento, ainda que o relacionamento não esteja a ser dos melhores, então a única coisa que se tem a fazer ou é lutar para resolver os problemas, e passar-se a viver num relacionamento saudável, porque precisamos aqui alertar as pessoas que um relacionamento abusivo não é um relacionamento normal. Um relacionamento onde o parceiro ou a parceira é infiel não é um relacionamento normal. Não podemos romantizar o abuso e deixar que as pessoas apeguem-se ao abusador, o abusador, aqui estou a referir-me à mulher, tanto à mulher quanto ao homem, ao marido. Não podemos romantizar o abuso a ponto das pessoas apegarem-se a esta figura abusadora e pensarem que se eu me divorciar, se eu deixar o meu marido, serei condenada pela sociedade. Não. Estaremos aqui a salvaguardar a saúde mental das pessoas, estaremos aqui a salvaguardar a vida das pessoas, a integridade das pessoas e também a vida dos filhos. Então, o que se deve fazer na questão da mana que o pastor Lúcio coloca? Primeiro, deve-se levar essa questão aos padrinhos ou aos pastores por formas a se resolver o problema ou o conflito. Se não der certo, procurem um psicólogo, um psicoterapeuta que vos pode ajudar a ver de forma clara os conflitos. Porque às vezes nós vemos conflitos onde não há. Ou então... Mana Joycelina, a do Carmo diz que ela está numa relação, ainda não se casaram, têm tudo marcado, não é? Mas é neste processo de preparação que a relação vai indo de mal a pior. E ela diz que sente que é mesmo simplesmente ela que faz as coisas e dá a iniciativa de tudo, o marido ou o noivo, neste caso, está praticamente um pouquinho mais desleixado. O que é que pode fazer? O que precisamos saber, o que precisamos fazer é perceber o que é que se passa com o parceiro dela. Por que está com um pé atrás? Porque isso é demonstração clara de que está com um pé atrás.
Porque quando o homem nos quer levar ao altar, ele não espera que a mulher o force, não espera pressão por parte da mulher. Quando o homem nos quer levar ao altar, ele toma a iniciativa. Então, neste momento, o que se deve fazer é perceber o que é que se passa na vida do parceiro. Para que, enquanto não foram para o casamento, enquanto estão soltos, cada um tem a sua vida, eles possam ver qual é o melhor caminho a seguir. Estarem juntos ou separados. Porque de nada adianta, ela pode ter 2 filhos, mas os 2 filhos não fazem dela menos mulher que qualquer outra mulher que tenha se casado. Então, precisamos perceber o que é que empata o marido de assumir a sua posição e também o que é que faz com que ela assuma esta posição de cabeça do relacionamento, não é? Então, aqui os papéis também estão invertidos. Então, Pastor Lúcio, que procurem um psicólogo clínico, um psicoterapeuta, para poder ajudar-lhes a enxergar de forma clara os problemas subjetivos que estão a carregar esse relacionamento para este porto inseguro. E porque aqui no Pensar Claro ajudamos também as pessoas, nós vamos encaminhar a do Carmo, a doutora Joyceline Chiaca Vatuva, para resolver este problema. Mana do Carmo, se estiver a nos acompanhar, depois é só fazer uma mensagem para mim, depois eu mando-lhe o número do telemóvel da doutora Joyceline e depois vão ver essa situação e porque aqui nós queremos resolver, prevenir problemas. Doutor Alberto Chitunda, agora sinto que estão sanados aí todos os problemas e pedimos aqui desculpas porque tiramos-lhe de casa a esta hora e para procurar um lugar com melhor conexão de rede. Doutor Alberto, sei que ouviu muita coisa, agora está na hora de falar. Eu não vou lhe fazer nenhuma questão, mas eu gostaria que pudesse falar na esteira do que está a ser dito aqui. Exato. Eu, em função mesmo da rede, tive dificuldade de poder acompanhar na íntegra o que estava a ser dito e a preocupação de uma das acompanhantes do programa. Mas, complementando, tudo quase já foi dito pela doutora Joceline, não é? Complementando apenas de que o divórcio não é um bom caminho. Havendo possibilidades de evitar, é melhor que se evite o divórcio. Por isso é que existem os conselheiros, existem os padrinhos, existem os presbíteros da igreja. Estes todos existem de modos que possam contribuir positivamente para que o divórcio não aconteça. Porém, havendo ou estando a situação muito... E voltamos a ter aqui o problema de conexão. Hoje, o doutor Alberto Chitunda, temos aqui muitos problemas, mas certamente quando voltar vai dar continuidade. Sim, doutor Alberto, porém, já está aqui conosco. Exatamente. Sim, exatamente. Pode dar continuidade. Estando a situação insustentável, tal como a doutora Joceline disse, que ninguém é obrigado a ser submetido a uma relação em que coloca em risco a sua dignidade como pessoa e a sua integridade física. Portanto, o caminho que se apresente para resolver é simplesmente o divórcio. Porém, para que este divórcio não prejudique a vida dos filhos, é necessário que os pais tenham atenção, tal como disse no princípio, que vamos nos separar, mas existem alguns entes, algumas pessoas nesse relacionamento que não podem ficar prejudicados em função da nossa separação, porque muitas vezes com essa separação podemos, com o nosso comportamento, fazendo prevalecer o egoísmo de cada um, podemos prejudicar a vida futura dos filhos, tornando-se num potencial ou num grupo potencial de delinquentes, não é que amanhã poderão contaminar a paz e tranquilidade social do país ou da localidade em que se encontram. Portanto, esse é o nosso contributo, não é? Não aconselhamos ao divórcio, porém, não aconselhamos também que as pessoas sujeitem-se a...
Exatamente. Temos aqui, o Dr. Alberto Chitunda vai voltar certamente, é um vai e vem, é inconstância aqui da nossa internet. Pedimos desculpas a todos aqueles que nos acompanham. A doutora Paula Varandas diz o seguinte: tem razão a doutora Joycelina, mas a maioria aqui mantém um relacionamento por questões patrimoniais e cada um vive a sua vida paralela. Esta questão da violência no casal está a causar danos gravíssimos a estas crianças fruto deste relacionamento. Paralelamente, temos uma lei que veio dizer que, caso haja violência doméstica, o Ministério Público tem 5 dias até para proibir o contacto do outro progenitor com a criança. Em suma, queixas falsas cujo único objetivo é proibir o contacto do outro. Certamente a doutora queria dizer com as crianças. Doutor Alberto Chitunda esteve no uso da palavra antes desta quebra? Exatamente, pronto. Não, eu dizia que não se aconselha o divórcio, não é? Porém, as pessoas não podem aceitar serem submetidas à situação menos abonatória, não é? Portanto, aqui o impacto que o divórcio pode causar aos filhos pode não prejudicar somente os filhos, mas prejudicar toda uma sociedade em que os filhos estão inseridos. Portanto, é necessário terem atenção. Eu costumo dizer que as leis existem, de facto, para acautelar que situações do gênero como abandono aos filhos, a não prestação de alimentos, para que essas situações não aconteçam. Mas eu tenho dito que as leis são chamadas quando não existe amor, quando não existe respeito. Havendo respeito, as pessoas voluntariamente, mediante um acordo, podem muito bem regular, mediante um acordo, podem muito bem estabelecer a melhor forma para o exercício da autoridade paternal, não é? Não havendo esta vontade no casal, aí socorrem-se as leis. E, infelizmente, nós por cá em Angola, existem muitas leis que acautelam situações do gênero, porém, a própria a materialização delas, às vezes, é que é muito débil. Começando na situação da violência doméstica, não é que é essencialmente, por exemplo, quando um pai deixa de prestar alimentos, quando um pai avança com maus tratos aos filhos, é exatamente um crime, e um crime de violência doméstica, porém a materialização às vezes é que é um pouco débil. A vítima de violência doméstica dirige-se a uma esquadra policial e, infelizmente, os agentes da polícia muitas vezes não têm muita informação relativamente ao próprio crime de violência doméstica, simplesmente vão dizendo à vítima que isso é um problema de casal, isso é um problema de família, e entre vocês podem resolver, sem saber que a vítima, ao dirigir-se a uma esquadra, é porque está a passar por uma situação insustentável e que pode lhe custar a vida. Mas, infelizmente, as nossas autoridades não apresentam, não dão alento a essas pessoas. E, por outro lugar, também são os próprios tribunais. A nossa Constituição diz que os tribunais devem decidir em tempo razoável, mas muitas vezes vai uma mãe requerer que o pai preste alimentos ao menor, mas o tribunal decide numa altura em que o menor já se tornou maior. Portanto, torna-se desnecessária ou pouco eficaz, pouco útil esta decisão. Portanto, é uma problemática que deve ser feito um estudo muito profundo e uma intervenção transversal, não só dos órgãos de justiça, mas começando também nas nossas comunidades, para que consigamos mudar o quadro. E aqui já vemos o pastor Marques interessado e preocupado com esse fenômeno, não é? Portanto, deve ser um pouco isso, e em nossas casas, pregar isso com os nossos filhos, pregar isso com os nossos vizinhos, pregar isso com os outros parentes nossos. Exatamente. Doutor Alberto Chitunda, eu vou ficar aí, vou continuar aí consigo. Vamos aqui olhar um pouco para
como jurista, o que é que se lhe pode dizer? Mas o que é que está na base? Eu sei como jurista e, aliás, como comentador de TV, tem lidado com questões muito diretas a estas, né? Ou muito próximas a estas. O que é que está na base do aumento do divórcio? Será só aqui a pandemia da Covid-19? Ou, ok, perdemos novamente aqui o doutor Alberto Chitunda, perdemos-lo, mas vamos certamente voltar. Deixa-me aqui. Oh, Mana Joyce. Mana Sim, Joycelina, pastor. aconselho a conhecer aqui uma cota a partir do Brasil, a doutora Ângela Uau! Quimbango. Tem que Ah, conhecer muito aqui a bem. doutora Ângela. Doutora Ângela, boa tarde aí no Brasil. Creio que aí no Brasil, a esta hora, são 17 horas e 54 minutos. Aqui em Angola Muito são bem. 21 horas 54 minutos. E, doutora Uau. Ângela, um beijo muito grande, boa noite, obrigado. O doutor Chitunda já está aqui conosco, já está de volta. Doutor Chitunda, sim, esteve aí a dizer sobre as reais causas. O que é que, de facto, na sua opinião, está na base do aumento, do aumento nos últimos tempos do divórcio? Nos últimos tempos, nós na verdade, já tínhamos um número de divórcio muito acentuado. Portanto, veio se agudizar com a situação da pandemia, pois as pessoas hoje estão muito mais confinadas e há maior probabilidade. Aqui temos sempre aqui umas quedazinhas, mas olha, Mana Joyceline, Sim, depois pastor. pode fazer menção aqui a alguma coisa o Mano Pode. Augusto Bafua. Ele fala muito sobre isso aqui. Ele disse que o divórcio é é mau para as crianças. A bigamia é uma opção melhor. Ele fala sempre da bigamia. O Mas Mano ele também, Bafua. ele não sabe quais são os males que a poligamia ou bigamia causa na vida dos filhos. É interessante, Pode tocar nesse assunto, sim. sim, já que ele é o ativista desta questão, é o defensor, está na linha da frente. É necessário também que ele, o Mano Bafua conheça quais são os males que a poligamia ou a bigamia causa na vida dos filhos. Se formos fazer uma investigação rápida, um inquérito rápido aqui nas redes sociais para percebermos quantas pessoas, quantas crianças, quantos de nós vêm de famílias em que os pais foram polígamos, vamos perceber quantos somos e como é que gostaríamos de viver a nossa vida com os nossos pais. Então, esta questão da bigamia, para mim, está deletada. Está deletada. Era só uma passagem rápida enquanto dávamos aqui esse compasso de espera. Doutor Alberto Chitunda? Exatamente. Uma das causas, eu penso que é a falta de educação sobre o casamento, sobre a importância do próprio casamento. Muitas vezes nós partimos para o casamento por motivações, por meras situações emocionais, que essas situações emocionais muitas vezes facilmente desaparecem, e quando desaparecem, então aí vem o divórcio. O nosso país, não só no nosso país, como em vários outros países acontece o divórcio, mas aqui no nosso país um dos fatores é a falta da educação sobre o divórcio, a falta de atenção para questões sociais por parte dos nossos órgãos. Hoje não se cultiva. Mana Joyceline, o Mano Altino Lofa diz que a doutora Joyceline tem razão. Veja que só 13 anos depois de casar, concluí que a cônjuge estava interessada na comunhão de bens e não me deixa outra alternativa. O único meio que restou é retardar o divórcio, apesar de estarmos já separados. Uma questão aqui que ele deixa na primeira pessoa. Infelizmente, é uma questão vivenciada por muitos que enfrentam esta questão, apegarem-se aos bens materiais e retardarem a sua felicidade, comprometerem a sua saúde emocional e social por conta desta questão financeira. O doutor Alberto já está de volta. Mas a Mana pode concluir? Pode concluir? Sim, pastor. Então,
Aqui há necessidade de olharmos também para os modelos que nós temos a partir de casa. Como é que está o casamento dos nossos pais? Como é que está o casamento dos meus irmãos? Porque quando não temos modelos positivos de relacionamentos, quando não temos pessoas que falem conosco com clareza sobre o verdadeiro sentido de um matrimônio, o verdadeiro significado e por que motivações nos devemos casar, aí sim estaremos a abrir este fosso muito grande que hoje existe. Está na moda divorciar-se, as pessoas pensam que podem divorciar-se quando querem, quando podem, por motivos supérfluos querem divorciar, por motivos supérfluos querem casar-se. Então, há aqui uma necessidade de chamarmos aos nossos modelos sociais, aos nossos modelos familiares, sobre aquilo que é o casamento. E deixa-me dizer que o facto da igreja promover um curso pré-nupcial de 6 meses ou 10 dias não vai resolver o problema que nós trazemos desde a infância. Não vai. Pode minimizar, mas não vai resolver. O que vai resolver este problema todo é a preparação a partir do berço. Quando temos modelos, é aquilo que Bandura diz que nós aprendemos por modelagem. Aquilo que eu vejo no meu pastor, o exemplo de casamento que ele tem, fala muito mais alto do que ele dizer para mim, olha, o casamento deve ser isso e aquilo. Aquilo que eu vejo no casamento dos meus pais é aquilo que eu vou carregar comigo. O que eu vejo no casamento dos meus irmãos, eu carregarei comigo. Então, precisamos ter modelos positivos de casamento. Porque se continuar a haver este fosso em que os casamentos positivos são contados, são 5 ou 7, nem todas as pessoas têm a mesma resiliência de terem a capacidade de absorver o positivo, de estarem rodeados de coisas negativas, mas absorverem as coisas positivas para a sua vida. Daí que, por falta desta capacidade de resiliência que muitas pessoas têm, é preciso que a sociedade prime pelo valor do casamento. E não deixarmos que os nossos filhos casem-se por moda ou casem-se porque engravidou a filha do vizinho, adolescentes que praticam um ato sexual sem proteção alguma, sem a orientação dos pais, engravida outra adolescente, os pais obrigam que ele se case com a outra adolescente. O que é que esse adolescente vai fazer no seu casamento? Não vai fazer nada porque ele envolveu-se sexualmente por emoção. Então, educação. Aqui tem que haver uma convergência das forças. Os organismos sociais têm que falar a mesma linguagem. A família, a igreja, a escola, e não deixar apenas este padrão positivo de casamento para a igreja, porque quem vai para a igreja sai de uma família, e quem vai para a igreja tem amigos na escola. E se não for bem comportado na família, na igreja vai encenar, porque a igreja obriga-o a adotar um padrão comportamental de um bom menino. Então, precisamos aqui de educar as crianças no caminho em que devem andar, para que quando forem adultos, construam relacionamentos saudáveis. Exatamente. Estamos quase a terminar. Aqui no Pensar Claro o tempo corre, mas não fique triste porque o Pensar Claro acontece todas as segundas-feiras, das 21 às 22 horas, hora de Angola, no Brasil, das 17 horas às 18 horas. Em Portugal, provavelmente, nesse período temos o mesmo fuso horário. Por isso estamos aqui. Dr. Alberto Chitunda, olhar aqui para aquilo que são os impactos negativos na vida dos filhos. O que é que se pode fazer para assim evitar que os filhos sofram o impacto direto no divórcio dos pais? Perdemos. Mana Jocelyn, essa pergunta também é mesmo para si. Parece que estamos a terminar já, né, pastor? Com muita pena. Mas pronto, nesse vai e vem, mas o Dr. Alberto Chitunda, ele vai voltar, ele vai ter que voltar aqui numa próxima edição. Ele vai voltar numa próxima edição, não tem como, porque hoje a internet está a trair. Sim, Dr. Alberto Chitunda, olhar aqui para como é que eu estava a dizer? Eu estava a referir-me para os impactos, para que os filhos não sofram diretamente os impactos, mas aqui referimos-nos mesmo aos impactos negativos. Exatamente. O importante é o diálogo. É o diálogo e pensar que
os casais divorciam-se, mas é impossível os pais divorciarem-se dos filhos. E que hoje nós somos pais, mas ontem fomos filhos, e somos filhos também. E esses filhos hoje são os que amanhã poderão garantir nosso futuro. É importante que os pais pensem isso. Hoje têm forças para conseguir se locomover, para fazer tudo o que bem entenderem, mas amanhã estarão impossibilitados, por razões mesmo, por razões naturais. E as pessoas que estão aí a salvaguardar são os filhos. E se os filhos forem mal formatados, mal educados, se os filhos não tiverem uma orientação como deve ser, então podem ter certeza que esses pais também têm um futuro complicado. Portanto, é importante que haja, quando as pessoas pensam em divorciar-se, pensem nos filhos, avancem para o diálogo. A doutora Varanda aí disse várias vezes que no Brasil, em Portugal, e a doutora Borges também disse que no Brasil, os juízes adotam a guarda partilhada. Por aqui também é a mesma coisa, mas aí está a falta de educação por parte dos nossos cônjuges, não terem noção da importância da vida familiar, não respeitam a tal guarda partilhada. A guarda, quando o rapaz ou o filho vai para a mãe, a dada altura, já não quer libertar o filho para ir para ver o pai. Acha que, ou então, quando o juiz determina que a guarda passa para o pai ou para a mãe, vice-versa, a pessoa que não está ou que está com a guarda acha que, estando com a guarda, corta as relações pessoais entre o filho e o seu progenitor. Portanto, é um comportamento bastante negativo, mas é importante que, ao nos divorciar, temos de pensar também nos filhos. Portanto, é isso, não é, que eu digo em gesto de conclusão, pese embora que fico triste por causa da internet, que não me facilitou muito, não esteve a meu favor, e, portanto, baralhou-me completamente e deixou-me atrapalhado. Não consegui passar maior parte do que eu trouxe, da matéria que eu organizei, para poder avançar. Doutor Alberto Chitunda, não há nenhum problema, porque ainda vai voltar. Nós só estamos na 37ª edição. A nossa meta é atingir aqui 100 edições, e por isso nessas praticamente estamos a falar em pouco menos de se estamos em 37 edições, estamos a falar em pouco menos de 63 edições. O doutor Alberto Chitunda certamente estará aqui conosco, nem que for para ver se, nem que for necessário chamá-lo para vir ficar aqui endalatando, porque aqui a internet não falha. A internet aqui a internet é limpa. Nós é que estamos na capital agora. Nós estamos na capital. Aqui a internet não falha. Então eu peço-lhe que o doutor não saia ainda. Vamos tomar um cafezinho rapidamente. Mana Joyceline, implicações psicológicas, psicossociológicas na vida dos filhos. No divórcio, muito graves, muito graves. Estamos a falar de crianças que enveredam para a delinquência, de crianças que vão para a prostituição, numa maneira de suprir a falta de um dos pais, do afeto, da atenção dos pais. Estamos a falar de crianças que podem envolver-se em consumo abusivo de bebidas alcoólicas, de drogas. Estamos a falar de crianças que podem desenvolver transtornos depressivos. Estamos a falar de crianças que podem vir desenvolver transtornos de ansiedade e, como frisei no princípio, também podemos estar aqui a formatar crianças que desenvolvam esta repulsa por relacionamentos afetivos, porque o modelo que elas têm de um casamento foi tão negativo que não lhes passa pela cabeça que podem vir a ter um relacionamento melhor que o relacionamento dos seus pais. Então, são essas e tantas outras. Também estamos aqui a falar da dificuldade de assimilação na escola e que tem afetado a maior parte dos filhos, que os seus pais estão a passar por um processo de divórcio
Os professores perguntam por que elas baixaram de notas. Quando forem averiguar a fundo, os pais estão num processo litigioso e elas estão a passar por isso e não têm como abrir-se com o professor, com um colega, com o avô, e guardam isso para eles próprios. É característico dos adolescentes, às vezes, guardarem os problemas para si mesmos, porque estão nesta fase de descoberta da sua afirmação, da personalidade, em que também querem mostrar que eles podem assumir o comando. E nesta tentativa de assumir o comando, guardam os problemas para si. E o que é que nós observamos? Observamos o comportamento de risco que elas podem estar a apresentar. Mana Joyceline Chiakavatova, psicóloga clínica e também terapeuta de casais, jovens e não só. Dr. Alberto Chitunda, jurista e comentador da TV Zimbo, foram os convidados hoje da 37ª edição do Pensar Claro. A Mana Joyceline, nós não temos mais como agradecer, é já nossa convidada residente. Dr. Alberto Chitunda é a primeira vez a aparecer aqui no Pensar Claro e por isso, simbolicamente, queremos entregar o crachá de convidado residente aqui no Pensar Claro. Doutor. Muito obrigado, agradeço bastante o convite, não é? Essa oportunidade de estar aqui a partilhar a nossa experiência, a nossa pequena experiência com a doutora Joyceline, não é? Que é psicóloga, avançou aqui muita coisa que pode ajudar na vida dos casais, de modos a prevenir que o divórcio aconteça e também, se acontecer, como agir. Portanto, saio daqui muito rico, apesar de que a internet várias vezes me traiu, a internet várias vezes me deixou mal, mas ainda assim reitero. A internet, por falar nela, ela vai novamente dar aqui essas cambalhotas aqui ao doutor Alberto Chitunda, mas ela é resiliente. O mano Antônio Miguel Cavo diz que a todos os casados, comunhão de facto, digamos não ao divórcio. Doutor Alberto Chitunda, mais uma cambalhota aqui, mas estava já aí a terminar. Exatamente, estava a terminar. Pronto, dizer que estou disponível para qualquer situação, para os próximos convites. A próxima vez prometo me acautelar para que a internet já não venha me dar cambalhotas. Pronto, aí está a doutora Paula a dizer que... A internet é como um casamento. Pois, mas exatamente, é uma matéria muito importante, Pastor Lúcio, muito, mas muito importante para melhorar a postura dos nossos casais. É bastante importante. Não podemos olhar isso como um tabu. Hoje, os pastores estão simplesmente preocupados com o curso pré-nupcial, sem saber que o importante é começar a preparar a juventude para esse nível. É conversar com a juventude sobre essas questões, para que a juventude saiba, tenha noção da importância do casamento. E começar a trabalhar também na mente dos casais que já existem. Hoje em dia, por exemplo, nota-se às vezes que um casal anda, os pais vão à igreja, a mãe fica a 3 metros distante do pai. Fica a 3 metros distante do pai. Não sei qual é o problema que existe. Os pais têm muita dificuldade de sentarem-se ao lado da sua companheira. Portanto, são essas questões que também, pese embora nós achamos que são questões mínimas, mas podem afetar de alguma forma a parte emocional do próprio casamento, porque aí a companheira pode sentir, pode ver a sua autoestima muito reduzida em função desse tipo de comportamento, mas o tempo já não nos deixa e, portanto, vamos ter que ficar por aqui. Mas, de todo modo, agradecer também a todos que nos acompanharam. O Pensar Claro tem um vasto auditório e que, de alguma forma, participaram ativamente, de modos que não participou como preleitor o Dr. Alberto e a doutora Joyceline, mas todos os outros participaram ativamente e, portanto, agradecer
incentivar o pastor e dizer que para pensar claro, em vez de atingir aquela meta que disse, nós esperamos que atinja mais e mais e que saia dessa plataforma e que vá, evolua para outras onde há uma participação mais direta. Muito obrigado, doutor Alberto. Parece que as palavras cruzam aqui com o da Ludmila. Ela diz que pastor Lúcio, Deus o abençoe por ter lhe iluminado a criar essa escola. Oremos para que chegue algum dia, para que algum dia chegue a TV. Uau! Vamos ver, não é? Não podemos duvidar daquilo que é a capacidade do nosso Deus e por isso agradecemos aqui por estas orações. Mana Joyceline, já mesmo para terminar? Sim, pastor, grata pelo convite mais uma vez, dizer que estaremos aqui sempre para contribuir e partilharmos o saber, porque afinal de contas o Pensar Claro é uma escola. E próxima vez convidar o doutor Alberto também quero voltar, porque quero beber um pouco mais do saber dele. Certamente. Tinha aqui algumas questões para fazer, mas vou fazê-las em off. Para todos os casais que estão a enfrentar um processo de divórcio, que sejam maduros o suficiente para não lesarem a integridade emocional, a integridade física dos seus filhos. Que procurem profissionais que os possam ajudar quando o relacionamento já está insustentável, quando não dá mais para ficarem juntos, procurem um profissional, um pastor, os padrinhos, os psicoterapeutas, para poderem ajudar-vos a passar por este processo de forma mais positiva possível. Mas quando ainda dá para continuar no relacionamento, o mais importante é buscarem pela solução dos problemas para que possam viver um casamento de forma positiva. Muito obrigado, Mana Joyceline Chiaka Vatuva, psicóloga clínica e também terapeuta dos casais, Dr. Alberto Chitunda, jurista e também comentador residente da TV Zimbo. Assim que nos acompanhou aqui nesta edição número 37 do Pensar Claro, aqui vão os nossos votos de agradecimento e, por favor, não se esqueça de partilhar este vídeo. E se não teve a oportunidade de assistir às outras edições do Pensar Claro, pode ir para o meu canal do YouTube LS Marques, para que você tenha acesso a todas as edições do Pensar Claro. Lá estão várias figuras que já foram convidadas e, claro está, este vídeo também fica aqui no meu canal do YouTube e também no Facebook. Muito obrigado a todos. E já agora, próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, vamos falar sobre o que os jovens pensam sobre a política. Nós vamos ter duas convidadas, uma convidada jovem do MPLA e outra convidada jovem da UNITA. Deixa-me aqui dizer já os nomes delas. Teremos aqui uma convidada, Ariane Nhan, ela que é a segunda, não sei, mas ela é a vice-presidente ou vice-secretária-geral da Jura, do partido, do braço juvenil da UNITA. Teremos aqui a jovem Malua dos Santos, que é do MPLA. E por isso não falta aqui na próxima segunda-feira, às 21 horas, o que os jovens pensam sobre a política. Para o mês de março, nós teremos aqui um convidado super. No mês de março, teremos um convidado super. Ele já foi presidente. Escutem bem. No mês de março, o nosso próximo convidado já foi presidente da Casa CE. Vamos anunciar já quem se trata. Por isso, muito obrigado por tudo. Você já sabe que o segredo de falar claro está no Pensar Claro. Boa noite, estamos juntos. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.